Fala pessoal, André Vitor por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho como que foi a nossa experiência no Descende Brasil 2026. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal e deixa aqui seu like, seu comentário para você não perder nenhum vídeo, cara, né? Que tá sensacional, dá uma maratonada aí, tem uns podcasts que a gente faz. E agora nós vamos fazer tanto o podcast de testemunho, como o podcast também para temas específicos, beleza? Hoje nós estamos em 5 estádios simultâneos ao redor da nação e algo Deus está fazendo aqui no Brasil e fará através do Brasil nas nações. As igrejas se uniram para declarar: Deus vai restaurar a nossa terra, ela será lavada pelo sangue do Cordeiro, de norte a sul, de leste a oeste. This is Brazil's time. Esse é o tempo do Brasil. This is Brazil's hour. Esta é a hora do Brasil. Jesus não é o meio, Ele é o centro de todas as coisas. Jesus não é o meio, Ele é o Senhor. Ele é Alfa e Ômega, princípio e fim. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A verdadeira igreja, o corpo de Cristo, a nação santa, o sacerdócio real, cada vez mais enchendo essa terra. Deus não precisa de ninguém no vale dizendo os ossos estão secos, os ossos estão secos. Não, Deus não precisa de mais diagnóstico, Ele já conhece o Brasil. Deus precisa de alguém que vá para o meio do vale e diga: ossos secos, ressuscita! Para quem não sabe, gente, o Descende Brasil, ele é o envio, ele é um evento para que pessoas de toda a igreja brasileira ela possa participar. Um evento que não tem placa e a igreja ali se reúne para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Cara, esses dias foram maravilhosos porque coisas que eu li na Bíblia quando criança, adolescente, eu ficava: Jesus, será que algum dia eu vou poder ver isso com esses olhos aqui? E lá, pessoal, vocês não têm noção do que foi aquela experiência ali do Descende. Eu vi pessoas levantando da cadeira de roda, pessoas que estavam do nosso lado de muleta, elas jogando muletas para o alto. Quem esteve lá sabe do que eu estou falando. Pessoas que na hora estavam com dor no tendão e elas saíram pulando, pessoas que estavam precisando de libertação e que elas foram libertas ali naqueles momentos específicos assim de extrema glória do Senhor. Eu li as páginas da Bíblia, mas nunca tinha vivido uma experiência tão palpável, tão real quanto foi a experiência do Descende. No primeiro dia que nós chegamos ali em Belo Horizonte, né, a gente chegou ali com engarrafamento, teve ali, né, até chegar no local onde a gente iria ficar hospedado. Meu coração ainda estava meio ressabiado, o que seria. Eu tinha acompanhado somente pela transmissão no YouTube, na última que foi em Brasília, mas com uma expectativa naquilo que Deus ia fazer, porque a Bíblia fala que viver com o Senhor é novidade de vida. Deus, ele não faz duas coisas exatamente iguais. Deus, ele sempre tem uma porção nova. Então no primeiro dia a gente chegou ali, a gente descansou bem para o outro dia que a gente iria, né, chegar cedo ali na arena RMV ali do estádio. Nós chegamos assim por volta de 7 a 7:30 da manhã, mas pessoal, pensa numa galera que já estava queimando por Jesus. Pessoal ali todo animado já no portão. Imagino que deve ter chegado pessoas ali 4 horas da manhã, pessoas ali 5 horas da manhã,
e já queimando por Jesus. E tinha uma galera cantando, e o mais massa é que pessoal de todos, jovens de todos os lugares, caravanas e mais caravanas chegando. E eu falei, Jesus, que lugar extraordinário, porque eu fico imaginando, porque lá no céu não vai ter uma placa, mas vai ser um povo que tem fome e sede. E aquele dia ele foi extraordinário, porque o nível de fome e de sede da galera, eles estavam assim, muito altos. Um povo que estava ali no portão ali, já estava adorando ao Senhor, já estava clamando ao Senhor. Então eu fiquei assim, na chegada eu já estava assim, admirado com o que estava acontecendo. Os portões foram abertos, teve a parte da revista, e ali nós conseguimos entrar no estádio, fomos lá para o campo onde que seria, né, o evento. Teve a galera que ficou na arquibancada e teve a galera que ficou no campo. E nada mais, nada menos, a fomeagem é demais, que eu falei, cara, eu quero ficar aqui bem pertinho, eu quero se apropriar de todas as palavras que foram liberadas, de tudo que está sendo falado aqui, e eu quero não perder nada. Tanto é que eu, dentro dessas horas, eu parei 30 minutos só, mas, cara, foi assim, tão sequenciado as palavras que foram dadas e profetizadas para esse tempo, que eu falei, cara, que massa. Palavras não de inflar ego, nada disso, mas palavras de arrependimento para a nossa juventude brasileira e para a nossa nação. Então, teve vários momentos de ministração, bandas que trouxeram essa mesma palavra. Então, a ordem do Senhor nesse Descende de 2026 foi muito clara: arrependimento genuíno para um grande avivamento. E naqueles momentos ali de clamor, de renúncia, de devoção, de levantar as mãos, fomos assim impactados pelas palavras, para que a gente conseguisse voltar para as nossas realidades e assim fluir no nosso dia a dia aqui na nossa igreja local, no nosso ministério, a nossa caminhada do dia a dia. E eu fiquei maravilhado, porque além de ter tido palavras, substâncias que nos nutriu para essa caminhada, essa jornada, que nos enviou para essa jornada, nós tivemos os sinais, maravilhas e prodígio. Deus, ele se manifestou de uma forma espetacular. E o que mais me chamou a atenção é que a intercessão do Descende, elas ministravam de longe, elas não encostavam a mão. Então pessoas, elas estavam sendo ministradas sem a pessoa encostar a mão nelas. Então foi sensacional. Deus libertou, diabos caíram por terra, pessoas levantaram da cadeira de rodas, pessoas voltaram a ver, muletas foram jogadas para o alto. E eu fiquei, Jesus, que sensacional. E teve o último ato, que foi o ato do envio. Cara, que sensacional foi aquilo. Um ato onde que as pessoas, elas iriam agora ser enviadas por suas comunidades, para o seu dia a dia, e ali fazer uma diferença, impactar suas comunidades e as gerações. Então, assim, Descende 2026 foi algo sensacional. Cara, se você não foi, se você ainda está pensando em ir, cara, não perca na próxima que tiver essa oportunidade. Se você quiser também, tem a gravação do YouTube.
Cara, eu recebi assim, testemunho de pessoas que viram pelo YouTube e elas foram edificadas. Então assim, é sensacional. Descende 2026, ele me marcou com essa palavra, que nós, jovens, nós precisamos nos arrepender, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14 diz, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O avivamento genuíno, ele só vai acontecer se o meu povo se humilhar e se colocar a orar e buscar a minha face. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu quero deixar esse convite para você, cara. Se você não viu, vai lá, veja. Se você não viu, vai lá e veja. Nós somos muito abençoados. Eu vou colocar algumas imagens aqui que nós fizemos lá. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode levantar suas mãos, colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Porque o nosso Senhor é santo, justo. E nós já chegamos a Ele não para nos justificar, mas para nos... Mas, Senhor, libera os seus anjos ministradores sobre este lugar. Nós clamamos pela sua presença. Te damos desde já toda a liberdade ao seu Espírito. Desativou ainda mais para chegarmos aqui numa realidade totalmente diferente, que ele tinha mais de 50 mil vozes, e ali voltarmos e assim fluirmos aqui, aonde que Deus nos chamou e nos plantou para florescer. E eu te convido você, né? Talvez, André, Deus, não, você também foi chamado para esse tempo, para fazer a diferença e florescer aonde você está, beleza? Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, eu vou colocar algumas imagens aqui. Curta aí o canal, compartilha esse conteúdo para quem não foi, para entender um pouquinho mais do que foi o Descende 2026. E você também é muito importante nesse avivamento, tá bom? E tamo junto, é só o começo. Tchau!